Oi, gente! Então, a gente veio aqui fazer o vídeo da tag conhecendo meu namorado e a gente vai contar como é que a gente se conheceu. Então, ele que vai contar primeiro. Bom, primeiramente era em, acho que novembro, devia ser dia 12, 19, mentira, não lembro. Tá. Era dia 11 de novembro. Tá, era o dia 11 de novembro, foi esse dia. Aí eu estava lá com a banda que eu estava na época, eu estava tocando, nós íamos abrir o Mundo Livre. Beleza, o pessoal foi lá, nós fomos arrumar as coisas, estava tocando. Quando nós fomos começar a tocar, tranquilo. Aí na metade do show, na metade não, fazendo o show, eu percebi aquela guria assim com o cabelo verde. Por acaso me chamou a atenção, né? Por que será? Foram os olhos dela, só pode. Aí beleza, tá, eu vi o show todo. Toquei o show e tinha do lado aquela amiga louca dela que ficava pulando assim muito historicamente. Mas não era a amiga dela que tava chamando atenção, tava chamando atenção, era ela. Aqueles cabelos verdes assim, lindos. E daí depois ele tava lá no palco e tal, e daí que ele foi jogar palheta pra minha amiga super estéril que tava pedindo uma palheta. Mas era normal isso. Agora deixa eu me defender isso, porque depois no final do show eu joguei uns bonés e eu deixei um na mão dela. E ela ficou com ele a noite toda. E depois tudo bem. Aí ele foi lá pra baixo, daí ele ficou lá com os amigos dele, bem do meu lado, e eu ficava olhando, né? Mas daí ele nem me deu bola, porque ele pegou e saiu correndo e um monte de meninas se jogava assim, tipo, ai, me dá um abraço, me dá um abraço. E ele ia lá e dava um abraço nelas e eu ficava puta da cara. Eu achava que ele era, sei lá, eu achava, esse cara aí, com certeza deve ser assim, deve pegar todas, né? E daí que daí ele passou por mim e a minha amiga, eu falei pra minha amiga que eu queria, né, que eu queria ele, que eu queria ficar com ele. E daí que ela pegou e chamou ele pra vir dar um abraço. E daí mandou ele dar um abraço em mim. Só que daí eu fiquei morrendo de vergonha. E eu não conseguia dar um abraço nele. E daí ele foi pra lá depois. Aí melhor dizendo assim, foi uma coisa de... Acho que foi aquela coisa clichê. Foi aquela coisa clichê assim. Amor à primeira vista. Desde quando eu olhei lá de cima, ela me olhou, nós nos olhamos. Nem vi que não foi abraçar várias depois. Então nem tem Eu não abracei porque pediram, não porque eu queria. Aí, e uma que eu fiquei cutucando ele, fiquei assim, ó, cutucando ele e ele passou reto. Ele nem deu bola, só tava cutucando ele. E depois, daí eu peguei e falei pro Carlos, que é um amigo nosso. Agora é um amigo nosso, só que eu conheci ele, só que eu não sabia que ele era road da banda dele. E daí eu conheci ele, daí eu chamei ele e falei pra ele... E falei pra ele que eu queria ficar com ele, né? Falei que eu queria ficar com o Jean. E daí eu peguei e falei, vai lá e fala que eu quero ficar com ele. Daí, só que ele não... Ele não falou nada. Ele não falou. E daí que o Jean veio lá querer ficar comigo. E daí foi um amigo meu, um idiota, falar que eu tinha namorado. O cara falou, nem vai falar com ela porque ela tem namorado, então nem perde teu tempo. Fomos descobrir depois que não era ela que tinha namorado, acho que era ele que tava afim dela e não queria que eu chegasse nela. Foi isso. Pode ter sido isso. Desgraçado esses caras, né? Só que daí depois ele não desistiu, ele foi lá de novo e me chamou, daí eu peguei e só fui e agarrei ele. Eu não falei nada com ele, eu só agarrei ele. E foi bem legal, assim, depois. O mais engraçado é que parecia que não ia ter mais nada depois. Foi tchau, agora. Eu peguei e falei pra ele, eu fui lá, terminei de ficar com ele e falei tchau, e saí. Não podia perder o lugar na frente do palco, que merda, né? E daí eu peguei, e ele subiu lá em cima de novo, daí eu peguei e chamei ele de novo, e daí ele veio. E daí que eu chamei ele pra ficar aqui comigo. Só que 5 em 5 minutos ele saía lá, ó. Tá suja. Ela fez um vídeo suja o tempo todo, só que eu não tinha visto. Mas tudo bem, agora vai ficar no vídeo pra vocês verem como é legal. E daí, em 5 minutos, ele saía. Ele ia não sei fazer o que e saía de perto de mim. E daí depois, ele ficou lá comigo, parece que a gente se conhecia há muito tempo já.
Nós começamos A a gente- conversar e era muita coisa parecida, muita coisa legal, muita coisa... E daí que eu já me apaixonei por ele. No primeiro dia eu já tava apaixonada. Mentira. Depois daí eu tava toda quebrada, eu tava com as pernas doídas. Aí ele até ia perder carona com os amigos dele. Pra ele me levar até lá por causa meu tio ia me buscar. Daí ele pegou e me levou e daí a gente se deu tchau. E daí eu fiquei a noite inteira assim, ó. Viajando, pensando nele. E o mais legal foi que depois nós marcamos pro outro dia. Não, essa história foi muito engraçada. Porque a gente tava lá no show assim e no meio do show a gente pegou e falou: ah, tá, me espera amanhã lá na frente do shopping. Só que eu achei que ele tinha esquecido disso. E ele tinha me dado o número dele, só que acho que o número tava errado, porque eu ligava e dizia que não existia. Aí eu pensei assim, putz, esse cara queria ficar comigo só uma vez, porque ele me deu o número errado, tá dizendo que não existe. Daí que eu fiquei uma meia hora esperando na frente do shopping, ele não vinha. E daí, uma hora eu vi ele descendo assim, a hora que eu já tava indo embora, eu vi ele descendo assim, o morrinho. Daí foi muito bom. Nós fomos comprar uns negócios pra comer e fomos no parque passar o dia, bem lindos. Daí me apaixonei mais ainda. E daí depois, daí a gente foi cada vez se encontrando mais. Lá no meu bairro ainda, a gente foi cada vez se encontrando mais. E daí até que um dia eu fui muito idiota. Porque ele pegou e falou assim, ele pegou e me olhou e disse: eu estou me segurando para te pedir uma coisa. E daí eu olhei pra ele: o que tu quer pedir? Daí ele: ai, estou me segurando pra não pedir pra namorar contigo. E daí eu peguei e falei assim: não, mas é muito cedo ainda. Mas eu falei, não vou te pedir agora. Aí depois eu fiquei sem pedir por mais tempo e ela ficava me enchendo depois. Não vai me pedir namoro? Não vai me pedir namoro? Não vai me pedir namoro? Acho que foi umas 2 semanas ou 3 semanas seguidas que ela me perguntava como é que vai fazer, como é que vai ser. Ah, que era uma coisa bem legal. Ah, tu vai me pedir mesmo? Ai, mas me conta o que tu vai fazer, o que tu vai fazer. Não vou te contar. Aí ela ficava me enchendo o saco toda hora, falando como é que eu ia fazer, como eu não ia fazer. Eu tinha que contar e eu não contei. Aí eu enchi o saco pra ela ir num show que eu ia tocar. Verdade. E daí eu cheguei lá no show. Beleza, a gente chegou lá, normal, a gente tava bem normal lá, eu tava sentada. E daí de repente, assim, no final do show, ele para assim o show, daí o vocalista da banda dele pega e fala: agora vamos parar o show, porque o Jean quer falar algumas coisas aí. E daí que ele pegou e começou a tocar uma música que ele fez. E ele começou a tocar. E daí o vocalista foi lá, me pegou e me colocou assim no meio, assim. E todo mundo afastado, assim, e só eu ali no meio, eu e ele, assim. E daí que ele ficou tocando assim, e me olhando, e ele tava tremendo. Ele tocava tipo assim, ó. Ele tava tremendo, tava tremendo assim. E daí depois disso, ele pegou e no final ele disse: eu quero aproveitar pra pedir ela em namoro. E daí eu fiquei: meu Deus. E isso não foi gravado, infelizmente. Mas foi muito perfeito. Perfeito. E daí que todo mundo veio depois: nossa, como é que tu teve coragem, não sei o que. Daí que veio todo mundo falar: ai, porque vocês são muito lindos juntos, não sei o que lá. Muito legal. Muito legal. Então, pessoal, acho que era isso, né? Deu pra entender como é que foi que nós nos conhecemos. E agora a gente já está 8 meses que... Fazendo 9 meses. Mês que vem. Isso aí, contem a sua história também, porque é bem legal. E compartilhem a história de vocês também com todo mundo aí. Façam um vídeo de vocês também, que a gente já fez o nosso. Valeu!